Olá a todos, meu nome é Carla Albuquerque, eu sou psicóloga clínica e pesquisadora na área de psicologia, na área de saúde. Hoje eu vou abordar um tema que é crucial, em especial agora no começo do ano, né? A gente sempre inicia o ano com novos sonhos, com novas vontades, a gente sempre inicia o ano com definições de metas. E aqui hoje eu vou falar um pouquinho sobre como definir metas eficazes, utilizando uma metodologia que é a metodologia SMART. Vou explicar direitinho para vocês como que funciona. Sabemos que estabelecer objetivos pode ser desafiador. Com as ferramentas certas, é possível transformar esse momento desafiador, tirar os sonhos do papel, né? Transformar os nossos sonhos em realidade. E a metodologia SMART foi uma metodologia com que eu tive contato há muitos anos atrás, quando eu trabalhei em RH. Eu trabalhava na época de treinamento e desenvolvimento humano. É uma metodologia que era utilizada para definição de metas dos funcionários das empresas, todo começo de ano, né? E isso pode ser facilmente transportado para a vida pessoal. É algo que eu costumo trabalhar também com os pacientes quando essa demanda aparece. E hoje eu quis dividir um pouquinho, porque esse ano eu defini as minhas metas assim, sentei, coloquei no papel. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para ajudar e para ficar mais claro também com base no que eu estou fazendo. Então vamos lá, explicando a sigla SMART, né? SMART é uma metodologia, essas letrinhas formam uma sigla. É uma abordagem estruturada para definição de metas, como eu já falei, e cada letra vai representar um critério essencial dessa abordagem. Então S vai para específica, M mensurável, A alcançável, R relevante e T temporal. Esses critérios, eles ajudam a criar objetivos claros, atingíveis, evitando aquela sensação de querer abraçar o mundo com as pernas, né? Então, às vezes, no começo do ano, a gente se empolga, a gente define 5, 6 ou até mais metas para cumprir durante o ano, e isso é muito complicado. Pode ficar uma sensação de frustração muito grande conforme você define essas metas, aí chega lá em dezembro, no finalzinho do ano, vai ler ali o seu caderninho e tudo mais, e você vê que você não conseguiu atingir nem metade. É porque elas não foram definidas pensando em tudo isso, né? Pensando no quanto ela é alcançável, no quanto ela cabe naquele tempo. Então, o que é uma meta específica? Sua meta, ela deve ser clara e bem definida. Em vez de você colocar, esse ano eu quero me exercitar mais, opte por, eu quero me exercitar pelo menos 3 vezes por semana. Isso já funciona de um jeito que você consegue medir melhor aquilo ali que você colocou, que amarra ali no nosso próximo elemento, que é o mensurável. Então, é importante que você estabeleça critérios concretos para medir esse progresso. Isso vai permitindo que você acompanhe a sua evolução e ajuste essa evolução conforme seja necessário. A respeito de ajustes conforme necessário, é super importante falar sobre isso, mas pro final do vídeo eu vou falar por que a gente tem que sempre ir ajustando essas metas conforme a gente define elas ao longo do ano. A sua meta, ela precisa ser alcançável, portanto, seja realista. Desafie-se, mas mantenha os pés no chão. Então, idealmente, você define uma meta ali que faça sentido. E pegando o exemplo ali de praticar atividades físicas, quero praticar mais atividade física esse ano. Se eu pratico o total de 0 dias até agora, eu não posso simplesmente colocar ali que minha meta é praticar 7 dias por semana, porque isso é inalcançável. Isso é difícil até para pessoas que têm uma prática ativa ali de atividade física. Então, assim, na hora de fazer essa definição, pense em algo que faça sentido, em algo que caiba ali dentro de um tempo, né? Não dá para colocar, esse ano eu quero pisar na lua. Eu não tenho como alcançar isso. Mas se eu colocar ali que esse ano eu quero aprender mais a respeito de um determinado tema, e aí eu posso ler alguns livros no ano, de repente 5 livros a respeito de teorias mais femininas dentro da psicologia analítica. Pegando um exemplo que realmente está nas minhas metas desse ano. Isso é alcançável, isso é possível. A próxima letrinha, o R, é relevância da sua meta. A sua meta precisa estar alinhada com seus valores e objetivos de longo prazo. Não tem como ser uma meta completamente desalinhada. Então, de repente, você coloca ali uma meta que, sei lá, eu quero aprender um outro idioma que não tem nenhuma importância pra mim,
não vai me acrescentar nada. Pra que eu vou fazer isso? Qual vai ser a importância de cumprir essa meta no longo prazo? Será que eu tô fazendo isso porque todo mundo faz? Uma coisa muito importante a respeito da relevância da meta, que eu queria até... Eu sei que eu foco muito nos exemplos de atividade física, né, gente? Mas é a área que eu tô estudando agora no mestrado, então, no fim das contas, não consigo fugir muito desse tema. Muitas pessoas viram o ano definindo que vão correr. Eu quero correr não sei quantos quilômetros. E aí, de repente, a pessoa começa a correr, ela percebe que ela não gosta de correr, que ela não se sente bem correndo, que ela não tem um local apropriado pra correr, que ela vai se colocar em risco, de repente, se ela for correr em um local mais perigoso. Adianta você ter essa meta porque muita gente tem, porque virou moda no Instagram, sei lá. Então, assim, a relevância da meta tem a ver com você, com o que você entende como relevante, tanto pelos seus prazeres, pelo hobby, quanto pelos seus objetivos de vida. É isso que tem que ser levado em consideração aqui. E a meta precisa ser temporal, ela precisa estar dentro de um determinado prazo, que isso cria esse senso de urgência, entre aspas, e ajuda a manter o foco. E aí, as metas de início de ano, geralmente, todo mundo quer completar ali até o final do ano. Eu vou trazer agora um exemplo prático de uma meta, do jeitinho que eu escrevi, porque essa é uma meta que eu tenho para esse ano. Então, o que eu fiz? Eu coloquei num caderninho e eu vou ler para vocês entenderem aqui o que eu defini e como que eu escrevi isso. Minha meta desse ano é a seguinte: quero ser mais responsável pela minha alimentação de forma saudável e consumir menos ultraprocessados. Do jeito que eu escrevi, tá bem solto, tá bem flutuante ali, colocando dentro da metodologia. O que eu quero reduzir o consumo dos alimentos ultraprocessados em 50%. Então eu quero comer metade dos ultraprocessados que eu como atualmente. Essa meta, ela é mensurável, então eu consigo semanalmente ir anotando ali o que eu comi de ultraprocessados naquela semana, como que era o meu comportamento anterior em relação à alimentação e o que eu fiz nessa semana. E aí na semana que vem eu consigo já comparar com essa semana anterior. E precisa estabelecer uma unidade de medida, uma régua de comparação para entender se você tá conseguindo ali cumprir aquilo que você propôs. A minha meta, ela é alcançável? É, porque é possível substituir gradualmente os ultraprocessados por alimentos in natura ou minimamente processados, em especial contextualmente dentro desse momento da minha vida. Porque eu tenho uma feira na rua da minha casa, porque eu consigo ter tempo para cozinhar. Então, ela é alcançável dentro do meu contexto. Talvez, há 10 anos atrás, quando eu tava ali na correria, indo pra faculdade, indo pra trabalho, etc., eu não conseguisse cumprir essa meta. E aí, faria sentido, ou faz sentido, né, para pessoas que estão nessa situação, definir uma outra meta que caiba dentro da sua realidade. Essa meta, ela é relevante porque a minha intenção com isso é melhorar a saúde geral, aumentar a minha disposição física e melhorar minha relação com a alimentação, porque eu quero cozinhar mais, aprender a cozinhar, aprender a lidar com os alimentos. Então ela é uma meta extremamente relevante para mim e para os meus planos de longo prazo. E ela é uma meta que tá definida dentro de um tempo. Então eu quero fazer isso durante este ano. Pelo menos aí nos primeiros 4 meses eu quero já estar ali, ó, craque, cozinhando algumas coisas e tudo mais, para no final do ano já ter cumprido ela, progressivamente estar bem melhor do que eu estarei daqui a 4 meses. E essa meta, ela tá dentro de uma temporalidade. Então eu defini ela para este ano. Eu quero, em dezembro, não ser a pessoa que faz só a sobremesa na ceia de Natal da família, porque até agora eu sou a pessoa que faz só a sobremesa. Então assim, eu desenhei a meta e eu escrevi cada uma das coisas que eu desejo para ela, encaixando dentro desse critério. No fim das contas, a frase final ficou assim: reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados em 50% no próximo ano, mantendo um diário alimentar semanal para acompanhamento e substituindo esses alimentos por alimentos in natura ou minimamente processados. Agora, falando a respeito da importância da flexibilidade e de reavaliar essas metas constantemente. A vida é dinâmica, imprevistos acontecem o tempo todo. Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma meta que eu defini para mim no ano passado e que tem a ver com corrida. Como eu moro em uma cidade que é muito fácil sair para correr, eu tenho acesso, eu consigo encaixar isso na minha agenda. No ano passado, em janeiro, eu defini que eu iria sair
160 vezes para correr durante o ano. O ano tem 365, o ano passado teve 366 dias. Defini aí 160 porque eu achei que fazia sentido dentro da frequência que eu conseguia cumprir ali em janeiro de 2024. Eu só corri 138 vezes, que é um número muito bom. Não vou diminuir aqui o mérito, né? Eu cumpri 86% da meta, mais ou menos, eu acho. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, eu fiquei doente, não consegui correr. Eu me atrapalhei ali nas disciplinas do mestrado, eu acabei comprometendo mais horas da minha agenda que pegaram horários que eu ia correr e eu não imaginava que isso ia acontecer, porque eu defini essa meta em janeiro. Eu não sabia quais disciplinas do mestrado que eu ia estudar nesse ano. Eu funciono muito melhor no verão, então eu jamais posso comparar o meu nível de disposição, de ânimo do verão e ali do outono com o inverno, porque eu não consigo cumprir a mesma quantidade de atividades externas no inverno que eu consigo em comparação ao verão. Eu não fiz uma reavaliação das minhas metas durante o ano. No momento que eu fiquei doente, que foi bem ali no meio do ano, eu deveria ter feito isso. Não fiz. Chegou dezembro, tomei um susto, falei, nossa, eu tô muito longe de conseguir. Eu percebi isso no dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro eu peguei ali o meu celular, eu fui olhar quantas corridas que eu fiz e eu vi que eu não ia conseguir bater a 160 porque não tinha nem dias suficientes no ano para eu fazer isso. Por mais que eu estivesse na temperatura, que eu consigo me exercitar mais, com mais tempo livre, não consegui. Então assim, eu trouxe esse exemplo porque é importantíssimo reavaliar suas metas periodicamente. Isso não é um sinal de fracasso, é um sinal, na verdade, de adaptabilidade e planejamento. Dentro do nosso planejamento, a gente tem que ter espaço para o imprevisível, porque, na verdade, o imprevisível acontece o tempo todo. A única certeza que a gente tem é que vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar ali a nossa agendinha, se ela for muito fechadinha, muito quadradinha. Então, assim, tenha espaço para o imprevisto. Então, ajuste as suas metas conforme necessário. Mantenha-se fiel aos seus objetivos de longo prazo, mas faça ajustes. Seja adaptável. A vida fica mais fácil quando a gente é adaptável. É importante lembrar que o progresso é mais importante do que a perfeição. Usem essa metodologia SMART como uma ferramenta para transformar essas aspirações, os sonhos, em realizações concretas. Mas percebam sempre os progressos. Então, o que eu vou fazer em relação às minhas metas SMART desse ano, eu vou reavaliar cada bimestre para ver se eu tô conseguindo cumprir e se o que eu coloquei hoje, dia 6 de janeiro, vai fazer sentido lá, sei lá, em junho, julho, agosto. Espero que essas informações sejam úteis para vocês. Na descrição do vídeo vou deixar alguns recursos adicionais sobre o tema, vou deixar algumas fontes para vocês acessarem. Não se esqueçam de deixar nos comentários como que vocês pretendem aplicar o método SMART, o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Eu tentando gravar o vídeo, a gata ali em cima. Ai, meu Deus do céu.